Hoje eu quero trazer para vocês o nome de uma mulher revelante, Priscila. Esses dias eu estava lendo a Bíblia da minha filha com ela e veio a Priscila, a história de Priscila. E assim, a gente quase nunca nem escutou falar de Priscila e o marido dela, que é o Áquila, né? Então eu quero falar com vocês um pouquinho sobre quem foi Priscila e, consequentemente, o seu esposo Áquila. A história deles se encontra lá em Romanos 16, do 3 ao 5. Saudai a Priscila e a Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, aos quais pela minha vida expuseram a sua cabeça. O que não só eu lhes agradeço, mas também todas as igrejas dos gentios. Saudai também a igreja que está em sua casa. Essa pessoa que está falando é Paulo, quando chega na cidade de Corinto, e ele pelo alguns estudos de alguns teólogos, Paulo se refere a Priscila e a Áquila como amigos. Então, quem foi Priscila? E o que ela fez? Priscila, ela foi uma mulher revelante do século em que ela viveu, porque ao lado do seu marido, Áquila, eles seguiram os passos de Paulo. Então, eles foram os discípulos de Paulo, algum dos discípulos do apóstolo Paulo. E quem foi Paulo? O maior escritor do Novo Testamento, foi o homem, segundo a minha visão, o homem que mais discipulou pessoas naquela época, quando Jesus morreu, depois de Jesus. E Priscila, ela fazia a igreja por onde passava. Então, como eles estavam no momento de perseguição, eles tinham que ficar se mudando, eles eram muito perseguidos, então eles se mudavam, já começavam a falar de Jesus ali, e se mudavam de novo e falavam, e lá ela com o marido tiveram um ministério lindo de missão, uma missão em falar e propagar o nome de Jesus. E como eles faziam? Eles abriam a sua casa para receber pequenos grupos de pessoas. Então eles faziam da sua casa uma igreja. O que você tem feito dentro da sua casa? Você tem recebido pessoas para falar de Jesus, ou você tem recebido pessoas para sentar na roda de escarnecedores? E o que é uma roda de escarnecedores? Uma roda de escarnecedores é fazer aquilo que desagrada o coração de Deus. Tudo aquilo que a gente não agrada a Deus com as nossas conversas, com o que a gente fala, com o que a gente toma, com o que a gente vê, é uma desobediência. E eles então entenderam que a sua missão como um casal era de falar de Jesus na casa deles, era abrir igreja por onde eles passavam dentro da casa deles. E ela teve muita sabedoria, porque ela acompanhou o seu esposo no ministério dele. Então, talvez o seu marido queira ir para a igreja e você não quer. Talvez você esteja travando a vida do seu marido, ou vice-versa. Um casal tem que falar a mesma língua. Deus une propósito para uma missão. O casamento é uma missão. E o que você tem feito nessa missão? Qual é a missão? Você casou para quê? Você está no lado de alguém para quê? Você está namorando para quê? Para transar? Porque o namoro com sexo não é, segundo a visão do Senhor, não é permitido. Qual é a sua missão junto com a pessoa que você está? Hoje eu quero falar para casal. Então, se você está escutando e você tem um marido ou tem uma esposa, coloque esse vídeo para vocês escutarem junto. O casamento é uma união de propósito. Deus une propósito. Vocês estão no mesmo propósito? Você é mulher. Está sendo usada como o Espírito Santo no seu casamento, direcionando muitas vezes, abrindo os olhos do seu marido, e você, marido, está sendo cabeça,
palavra do Senhor fala que o homem tem que amar a mulher tem que ser submissa. Submissa não é submissão das coisas erradas que ele está fazendo, submissa à palavra do Senhor. Se você obedece à palavra do Senhor, você está sendo submissa ao seu esposo. A mulher tem que ser submissa àquilo que Deus manda ela fazer. E o homem tem que amar. É mais difícil amar do que ser submissa. Como você tem amado a sua esposa? Como você tem honrado a sua esposa? Com palavras de amor ou palavras de agressão? Assistindo filme pornô ou sentando com ela e conversando sobre as suas dificuldades? Porque o casamento tem que ser exposto. Você, perante a sua esposa, mulher e marido e mulher, tem que estar nus. Nus, não é só na hora do sexo, é na hora de derramar suas emoções, nus espiritualmente, nus emocionalmente. E ambos cumpriram o seu propósito. Priscila cumpriu o seu propósito. Quais foram o propósito dos dois, então? É abrir igrejas. Eles estabeleciam discipulado dentro da casa deles para fazer mais discípulos. Discípulos fazem discípulos. E a função de auxiliadora do marido. Então, que nessa noite, ou nessa manhã, ou nessa tarde, eu não sei o horário que você vai estar escutando, você casado possa refletir se o seu casamento é um casamento que está tendo propósito, que está abrindo a sua casa para receber pequenas igrejas. Você solteiro, se o seu relacionamento é um relacionamento de propósito. E se você não tem ninguém, nem namorado, nem marido, espere em Deus, confia nele, que ele vai fazer a obra na sua vida por completo. Amém?